Olá, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo semana passada, um pouco mais. Eu fui comprar um vinho, quem me conhece sabe que eu sou chegada, não gosto. Coisa simples, né? Então eu cheguei na loja, eu fui direto para a seção que eu conheço, peguei uma garrafa que eu já comprei antes, fui embora em menos de 5 minutos. No caminho de volta, eu percebi que eu não tinha consultado nenhuma nota do Spectator. Não tinha pedido sugestão para o sommelier que estava ali disponível, não tinha aberto nenhum aplicativo de avaliação e não tinha perguntado nada para ninguém. E o que é mais curioso, eu nem me lembrei de fazer isso. E não foi uma decisão consciente de ignorar todas essas possibilidades, esses recursos. Eu não precisei, simplesmente, nem me passou pela cabeça. Porque em algum momento, sem eu me dar conta direito, eu virei a curadora do meu próprio vinho. Aprendi com erros, né, acertos, conversas, leituras aqui e acolá, experiências que eu fui acumulando e hoje eu confio mais no que eu sei que eu gosto, que funciona para mim, do que qualquer intermediário externo que vai me dizer o que é bom, o que não é. Na verdade, eu me acostumei a ser assim. E essa cena me fez pensar em outros momentos da vida, ah, que de verdade a gente faz a mesma coisa, de forma silenciosa, tá? E o impacto para isso em pessoas que trabalham com marcas, com comunicação, que estratégia de consumo, porque eu, né, nesse meu passeio na loja de vinhos, eu demiti o aplicativo, eu demiti o sommelier, eu demiti várias coisas. A gente está demitindo intermediários que moldam e nos ajudam em nossas escolhas. E o que exatamente está acontecendo com a relação entre o consumidor e todo o ecossistema que existe para mediar nossas escolhas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Bem-vindos ao podcast Tendências de Mercado e Consumo. Eu sou a Célia Linsingen, sou doutoranda, professora de pós-graduação, consultora, mentora, startupeira, consultora de marketing, de branding, ESG. Sou head de marketing de uma associação. Eu sou tanta coisa. Mas no final do dia eu sou a Célia, né, uma pessoa bem simples, bem básica. Não, não, básica acho que não. Também simples não, esquece o que eu falei no último minuto. Vamos lá. Então o episódio de hoje nasce de uma observação que eu venho fazendo, e a partir de leituras, né, gente, porque não são vozes da minha cabeça, eu leio relatórios de tendências, WGSN, Euromonitor, Mintel, Kantar, Forrester, McKinsey, Edelman. E também de uma inquietação que não me deixava em paz. Por que assim, tantos dados diferentes, produzidos por tantas consultorias diferentes, com metodologias diferentes, às vezes, apontando para uma mesma direção, né? Que é essa direção, né, que eu percebi em leituras de tendências indiretas, que é o seguinte: o consumidor está demitindo intermediários. E ele não está fazendo isso de forma radical, não é nenhum manifesto, não é nenhum drama, mas silenciosamente, um a um, a gente está tirando da nossa frente. Então ele está demitindo o algoritmo como curador da sua identidade, demitindo a publicidade como fonte de descoberta, demitindo o roteiro social como script de vida, a gente vai falar mais de cada um desses. Demitindo a celebridade como referência de verdade e, no limite, começa a avaliar se vai delegar até o ato de comprar para um agente de IA, né. O que está acontecendo não é rebeldia, e reforço isso, é algo mais profundo e mais estratégico, é uma recalibração de poder. O consumidor está decidindo quem tem o direito de mediar sua vida, sua identidade, suas escolhas. E quando ele demite esses intermediários antigos, ele não fica sozinho. Ele constrói novos mediadores de confiança, muito mais íntimos e específicos, e reescreve o poder que ele tem nas mãos. Então esse episódio é para isso, é para destrinchar esse movimento por dentro. Quem são esses que estão sendo demitidos, onde vivem, o que comem? Não, estou brincando. Por que isso está acontecendo agora?
Quais são os novos mediadores que o consumidor está escolhendo e o que isso muda e pode mudar de forma muito concreta para marcas, estratégias e pessoas, como eu que trabalho com consumo, tá? Então, moçada, o título, espero que você curta, é Consumidor Editor, que é aquele que faz a curadoria feita por mim, para mim. Que tal? Gostaram desse meu título? Então vamos lá. Antes de entrar nos dados e nos casos, eu quero estabelecer assim, com um pouco mais de precisão o que eu estou chamando de consumidor editor, porque o conceito tem uma lógica específica que eu quero clarear com você agora. Então, editar, você sabe, no sentido clássico, é um ato de poder. O editor não cria tudo do zero. Ele decide o que fica, ele decide o que sai, o que tem peso, o que é cortado. Ele tem critério, ele tem ponto de vista e ele tem a caneta. Durante décadas, o consumidor não tinha caneta. Ele recebia o que era produzido, distribuído e comunicado por sistemas que organizavam o mundo para ele, por ele. A marca dizia o que era desejável, a publicidade o que era aspiracional, o algoritmo diz hoje para a gente o que é relevante ou não, é um perigo isso. A mídia dizia o que era verdade, o roteiro social, então, dizia hora de casar, hora de comprar imóvel, hora de ter filho, hora de ter o segundo filho, né? Hora de se aposentar e por aí vai. Então, essa arquitetura de mediação existiu por muito tempo e funcionou porque o consumidor não tinha muita alternativa, né, gente? A gente não tinha acesso às informações para decidir sozinho, não tinha ferramentas para criar nossas próprias hierarquias, muitas vezes, não tinha vocabulário para nomear o que queria, além do que o mercado oferecia. Nossa, mas aí três coisas aconteceram quase que ao mesmo tempo. Primeiro, a informação democratizou. A gente aprendeu a pesquisar, comparar, verificar, cruzar fontes. Hoje a gente tem acesso ao mesmo tipo de dado que antes eram só os especialistas. Se deu conta disso? E a segunda coisa, a experiência acumulada gerou ceticismo também. Décadas de promessas não entregues, de greenwashing e vários outros washings, de discurso vazio, de campanhas que prometiam transformação e entregavam mais do mesmo. Tudo isso foi educando o detector de incongruência que tem em cada um de nós. E a gente aprendeu a desconfiar. Eu aprendi, você aprendeu? A terceira, e talvez a mais potente, seja e decisiva, né? Seja como que eu posso chamar isso? Essa quantidade enorme de crises que a gente tem. A gente vive em policrises. Poli, do grego, muitos, né? Então isso esgotou a paciência. Crise econômica, crise climática, política, geopolítica, sanitária, digital. Caramba, a gente não tem mais energia emocional para dar crédito para tudo isso. Então a gente passou a ser mais criterioso para ver onde a gente investe a ação, tempo e a confiança. E isso é o consumidor editor. Alguém que não quer mais delegar a curadoria da sua vida. Quem tem ponto de vista próprio sobre o que vale, o que não vale, quem merece espaço e quem foi demitido. Sentido figurado, né, gente? Porque demissão não é declarada nesse caso. Ela é silenciosa, a marca não recebe carta de demissão. O algoritmo normalmente não recebe um feedback formal, a publicidade não recebe comunicado, a demissão acontece no comportamento. Alguém para de prestar atenção, para de clicar, para de confiar, para de converter. Bom, então deixa eu ir agora de intermediário para intermediário, porque cada demissão tem sua própria lógica e seu próprio dado. E quando você junta tudo, o quadro fica mais claro. Primeiro intermediário demitido, vamos ver se você faz um check aí. O algoritmo como curador de identidade. A Mintel, na sua previsão global de consumo para 2026, nomeou isso de anti-algoritmo, e eu já fiz um episódio específico sobre isso. Quem me segue vai lembrar. Ou quem não me seguia, pode ir lá, eu deixo voltar algumas casas e assistir. E coloca como uma das 3 maiores forças comportamentais do próximo ciclo. A tese é simples: o algoritmo foi projetado para facilitar a nossa vida, mas tornou uma força que molda e às vezes distorce a nossa identidade, principalmente a nossa visão de mundo, né? A visão que a gente tem de mundo mesmo, porque a gente vê mais do mesmo o tempo todo. E muita gente está percebendo isso e está, opa, opa, opa. Eu sou uma que alerta as pessoas, alunos e pessoas o tempo todo sobre isso.
E a gente precisa, como que a gente está reagindo? A gente está buscando mais, navegando menos, escolhendo formatos com começo, meio e fim, como esse podcast, como newsletters, como episódios, em vez de feeds infinitos que tomam nosso tempo, nossa memória, enfim. Então a gente está pagando por curadoria humana, sim, silenciando temas e perfis para construir um ambiente informacional que a gente decide. Comunidades estão crescendo. Então, esse movimento tem dados concretos. 58% dos consumidores já substituíram a busca tradicional por ferramentas de inteligência artificial para pesquisar produtos, por exemplo. E eles fazem isso ativamente, com intenção, não é por passividade. Eles estão controlando a ferramenta. Então, o segundo intermediário é a publicidade como canal de descoberta. Gente, quem não percebeu isso ainda? Ave Maria. Então, vamos lá. A Forrester tem dados muito consistentes sobre isso. O consumidor está deixando a web aberta. Então, a pesquisa projeta queda de 30% nos orçamentos de display, mídia display, tá? Em 2026. Não porque o consumidor está desligado, mas porque ele migrou para outros sistemas de descoberta. Comunidades, criadores de conteúdo que ele conhece, indicações de pessoas reais e agora os agentes de IA. O dado da Kantar complementa. Quase 40% dos consumidores confiam em recomendações de microcomunidades, tanto quanto confiam em indicações pessoais. Isso é uma transformação estrutural. A publicidade quase sempre precisou chamar atenção para criar desejo. E quando a atenção para de estar disponível para a interrupção, o modelo entra em colapso. Para pensar, né? O terceiro intermediário é a marca como árbitro de valor. E aqui estou trazendo dados de mercado e a gente precisa entender que existem marcas e marcas. Existem marcas com consistência forte, que sabem lidar com comunidades e que entregam valor. Outras estão só assinando o produto e serviço. Então, fique claro, né? Então, a Euromonitor chamou esse movimento de Fiercely Unfiltered. Metade dos consumidores globais busca ativamente produtos e serviços que reflitam sua identidade individual, não a identidade que a marca define. Então, como que a sua marca trabalha? Qual que é o posicionamento? Qual que é o foco dela? Tá? É falar só dela? 65% sentem que a sociedade está mais aberta à autoexpressão, o que significa que eles precisam menos de permissão externa para saber o que valorizam. A marca deixou, em muitos casos, de ser ponto de partida do desejo. Ela virou um ponto de chegada ou um ponto de confirmação. O consumidor chega com critério formado e verifica se a marca bate ou não bate, se dá match ou não dá match. E é uma inversão grande. O quarto intermediário é a instituição como fonte de verdade. O Edelman Trust Barometer de 2025 revela muito sobre isso. Globalmente, 61% dos respondentes reportaram sentimento moderado ou alto de grievance, que é aquela sensação de que governo e grandes empresas dificultam suas vidas em vez de facilitar. Então, a confiança em mídia, governo e ONGs está em queda em vários mercados, né? A única exceção é o negócio local, que ainda é uma instituição muito percebida como mais confiável. No Gallup americano, pequenos negócios têm 70% de confiança, o maior índice. Isso não é a coincidência, né? É o consumidor demitindo as intermediações grandes e distantes e confiando nas pequenas e próximas. O quinto, gente, demitido é o roteiro social como script de vida. E a Kantar nomeou esse movimento de Tritonomics, a lógica, né, de injetar prazer e controle através de pequenos prazeres deliberados numa época em que grandes marcos da vida adulta, né, estão ficando fora desse alcance, fora do desejo. Então, gente, guardar dinheiro para casa própria, para várias outras coisas, estão perdendo valor. As pessoas estão mais dispostas a endividar no curto prazo para fazer coisas que elas gostam. A Mintel traz o conceito do New Young. A linha do tempo da vida está sendo reescrita. Concordam? Então, os consumidores estão rejeitando, as pessoas estão rejeitando a sequência linear da carreira, o casamento, imóvel, filhos, aposentadoria.
Não necessariamente porque a querem radicalmente diferente, mas porque as condições para segui-la mudaram. E porque esse roteiro é muito condicionado, né, é uma estrutura de consumo eficiente para o mercado, mas não eficiente necessariamente para minha felicidade. Então, o script está mudando, script social. E por que agora? O que que acumulou para chegar nesse momento aqui? A pandemia ajudou? Crise econômica ajudou? A ascensão das redes sociais ajudou? Mas nenhuma delas isolada é suficiente. O que a gente está vivendo é resultado de um acúmulo, e o acúmulo chega a um ponto que, ó, a água transborda, lembra da brincadeira com o copo d'água? A última gota, né? Então vamos lá, vamos passar por essas camadas. A informação é commodity. Durante muito tempo, só o especialista tinha acesso, já falei sobre isso. Só o sommelier sabia de vinho, porque ele tinha formação e informação. Experiência que eu, pobre cliente, pobre mortal, não tinha. O jornalista sabia das notícias porque ele tinha acesso onde o leitor não tinha. A marca sabia sobre o produto porque ele tinha o processo de fabricação e a pesquisa e desenvolvimento. Não estou dizendo que a internet eliminou esses diferenciais de um momento para o outro, mas ele foi corroendo isso tudo. E a inteligência artificial agora está acelerando isso de forma radical. O consumidor tem acesso em segundos à síntese de informações que antes ele levaria semanas para conseguir sintetizar e reunir. O custo da ignorância caiu, o custo da delegação cega aumentou. Isso não quer dizer que o especialista morreu, pelo amor de Deus, mas quer dizer que a razão para confiar nele mudou. Antes a confiança vinha do acesso exclusivo à informação, agora tem que vir do julgamento, da experiência vivida, da capacidade de contextualizar, coisas que a informação pura não entrega. Se você me permite a humildade, entre aspas, o que eu gosto de fazer, eu acho que eu faço aqui para você, é contextualizar as tendências, as coisas que eu percebo. Me disse se eu estou certa. A segunda camada é a experiência acumulada de decepção, institucional. Então, por exemplo, a geração dos 30 aos 50, aos 60, viveu a queda do Lehman Brothers, os escândalos de greenwashing, a crise sanitária e as respostas das instituições que ficaram muito abaixo do esperado. Polarização política, que todo mundo virou suspeito, a comunicação corporativa que prometia propósito e entregava publicidade. Bom, o Byung-Chul, da Sociedade do Cansaço, eu sempre falo o nome de maneira diferente, gente, eu não sei falar o nome dele. Ele tem uma análise, preciso pedir para IA, né? Ele tem uma análise muito precisa sobre isso. Vivemos numa sociedade da transparência e que qualquer promessa não entrega à vista. O consumidor não apenas desconfia, mas ele tem memória. E memória coletiva de decepções institucionais é o solo mais fértil para eu buscar minha autonomia. O Belk, Super Belk, o grande pesquisador do comportamento do consumidor, trabalha com o conceito do extended self. A ideia do que a gente consome é a extensão de quem somos, é mais do que a ideia, né, gente? Quando o consumidor retoma o controle do que ele consome, ele está retomando o controle da sua própria identidade. É um ato de autoria existencial, não é só uma escolha de produto. A autoria existencial, olha que lindo. E a terceira camada é a fadiga de decisão como paradoxo. Né? No paradoxo da escolha, que todo mundo sabe, né? O mercado foi, tá? É muito SKU, é mais versão, mais canal, mais estímulo, mais personalização. Era uma promessa que ia facilitar a nossa vida. Não sei se está acontecendo. Então a gente está saindo do excesso de opções com dois comportamentos aparentemente contraditórios. Então, de um lado, radicalismo da simplificação. A gente escolhe menos marcas, menos categorias, menos assinaturas, menos coisas. Do outro, profundidade nas categorias que a gente selecionou. Então, daquilo que importa para mim, eu vou me tornar uma especialista. Então, o consumidor editor é esse ser paradoxal. Menos coisas, mais conhecimento. Menos lealdade dispersa, mais vínculo profundo. Menos intermediação, mais autoria. Que tal? Faz sentido? E a quarta camada é essa policrise que eu falei para vocês, que catalisa a prioridade. Há muita crise, gente, econômica, climática, política, sanitária, geopolítica. Escassez de energia emocional, a gente está cansado, né? O volume de decisões que a gente tem é uma loucura. Então a gente está vivendo em modo sobrevivência, e não é sofisticação cultural, é adaptação. Mas produz os mesmos resultados. Então a gente está com menos paciência com promessas vagas,
menos tolerância com intermediários que não entrega, menos abertura para ser convencido por quem não conquistou nossa confiança prévia. Então vamos lá. Quem que o consumidor então está escolhendo para substituir isso tudo, tá? O que me parece é a questão mais mal compreendida. Então assim, narrativa fácil é: o consumidor editor rejeitou a mediação. Que ele quer total autonomia, total independência, total autogestão. Mas não é isso que os dados mostram, tá? É que ele rejeitou mediadores específicos que perderam legitimidade, criou novos com critérios mais diferentes. Primeiro novo mediador é a microcomunidade de interesse. Então, a Kantar mapeou isso com precisão. As pessoas estão migrando de feeds amplos em pessoais para comunidades menores, específicas, onde autenticidade e relevância valem mais do que alcance. Gente, microcomunidades. Então, dados da Kantar para a China mostram, né, e lá tendências de consumo digital surgem primeiro, tá? Marcas que operam em microcomunidades de compartilhamento de conhecimento têm ROI de marketing 25% superior à média. Mas o que define uma microcomunidade, afinal de contas, legítima para esse consumidor que eu estou falando aqui? Ela não é formada pelo que a marca decide. Ela é formada por pessoas que escolheram estar juntas em torno de interesse, um problema, uma identidade. A marca pode participar, mas ela não é dona, ela é contribuinte, não patrocinadora. Então, isso aparece nos grupos de WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp com pesquisadoras, eu tenho um grupo de WhatsApp, participo, né, de um grupo de WhatsApp com ex-alunos, que é maravilhoso. Participo de um grupo de WhatsApp de tendências, enfim. Aparece nos grupos de WhatsApp de investimentos, nas comunidades de corredores, nas redes de pais e mães com filhos com necessidades específicas, nos coletivos de consumo consciente. São espaços onde a recomendação de produto não vem com publicidade. Vem de alguém que eu conheço, que eu confio, que não tem interesse financeiro declarado naquilo que está dizendo. Microcomunidades, primeiro. Segundo, o criador de conteúdo, mas vamos prestar atenção. Então, a Forrester prevê que em 2026, criadores de conteúdo terão um papel mais central do que nunca na formação da realidade, tá? Mas tem uma distinção importante aqui, não é qualquer criador. Nós, consumidores e editores, somos criteriosos. Ele não confia em criadores por alcance, mas em criadores por consistência de ponto de vista, por capacidade de contextualizar, por histórico de não vender qualquer coisa para qualquer um, por transparência sobre o que é pago e a opinião genuína, tá? Por isso o fenômeno de de-influence, né? Criadores que constroem audiência recomendando não compre isso, apontando que não vale. Então esse comportamento parece contraintuitivo, mas faz sentido dentro dessa lógica do consumidor editor que eu estou te falando aqui. Bom, no Brasil esse movimento cresce em forças de criadores de nicho, finanças, skincare, alimentação, tecnologia. Pessoas que constroem públicos menores, mas muito mais comprometidos do que os mega influenciadores de lifestyle, por exemplo. Então, a profundidade, de relação supera o volume de seguidores como indicação de influência real, tá? E o terceiro mediador é o próprio eu como autoridade pessoal. E ele é invisível, né? O mercado não percebe, né? É aquilo que eu descrevi quando eu falei da minha experiência comprando vinho, tá? Sem consultar ninguém, considerando as minhas próprias vozes da minha cabeça, a minha experiência, tá? Então as pessoas estão escolhendo, e muitas vezes tem uma consultoria global, a Human 8, dizendo o seguinte, que muitas pessoas até estão escolhendo mostrar o processo, a dedicação e o aprendizado como forma de identidade pública, né? O que ela desenvolveu quando ela estava procurando no processo de consumo. Então, isso tem implicações para as marcas também, né? Então, quando o consumidor se torna especialista, o conteúdo educativo de entrada deixa de funcionar. Vai, topo de funil. Então, ele precisa de conteúdo que responda ao nível que ele já está, tá? Que aprofunde, que respeite o que ele já sabe. O quarto mediador, como você já deve imaginar, é o agente de IA.
Aqui a gente tem condições rígidas, a gente está, como consumidor, a gente está aberto a delegar tarefas de consumo para IA. Lógico, pesquisa, comparação, recompras rotineiras, mas com controle sobre os parâmetros, tá? A IBM entrevistou 18.000 consumidores globais no início de 2026 e encontrou que 83% deles têm preocupações sobre privacidade e uso de dados, mesmo sendo receptivos à ideia. Então, assim, eu delego a execução, mas eu não delego a minha identidade. Mando a gente comprar o que eu já decidi que eu quero, eu não deixo ele decidir o que eu devo ser. Então, o agente de IA vai comprar para o consumidor, que compra para o consumidor vai escolher em critérios que o próprio consumidor escolheu, configurou, tá? Então, então, a batalha não é mais pela atenção no ponto de venda, é pelos parâmetros que o consumidor vai inserir quando configurar seu agente. Vou repetir. É pelos parâmetros que o consumidor vai inserir quando configurar seu agente. Que marcas que ele vai permitir? Quais ele vai excluir? Quais vai dar preferência automática? Essas são as novas posições da prateleira, linha dos olhos. O consumidor editor no Brasil, uma camada cultural importante que muitos relatórios não conseguem captar, tá? Então eu não podia fazer esse episódio sem falar de Brasil, né? Porque aqui tem toda uma textura específica. O consumidor brasileiro já é desconfiado. Preciso enumerar as questões? Não, né? Ele nunca confiou plenamente em grandes instituições. Então, essa desconfiança nossa é estrutural, é cultural, é histórica, né? O brasileiro aprendeu que o Estado pode mudar as regras, que o banco pode confiscar, que a empresa pode fechar e a promessa não vai ser cumprida. Então, quando a gente fala aqui, a gente fala de alguém, consumidor editor no Brasil, alguém que já tem uma predisposição cultural para autonomia, sim, e agora a gente está fazendo isso de forma mais sofisticada. Gente, a gente pesquisa em várias plataformas antes de comprar. Eu gosto de falar sobre isso. A gente vai antes no Reclame Aqui. Não estou ganhando dinheiro para promover Reclame Aqui. Vai ver o preço no Mercado Livre, vai ver no site da marca, vai ver o review no YouTube, vai pesquisar no WhatsApp, no grupo das pessoas que ela acredita, que ela confia. Então, a gente tem um sistema de verificação paralela, né? Que vai verificar que é independente da narrativa da marca. Concorda, gente? Tá? Aqui também a relação e o pequeno é bem importante, né? O pequeno negócio local tem um papel afetivo para a gente, que vai além do transacional. A padaria da esquina, o açougue do bairro, a farmácia, o prestador de serviço. Gente, eu faço a maioria das coisas dentro do meu bairro. São relações, né? Isso gera confiança, né? Porque você fala assim, se você me enganar, eu vou passar aqui amanhã, eu tô aqui, eu sei quem você é, eu sei onde você mora, né? Então, esse mecanismo de responsabilização próxima é o que a gente quer, né? A gente quer ter possibilidade, a gente está próximo. Então, o Sebrae tem mapeado esse movimento, crescimento de pequenos negócios especializados em nicho, café especial, skincare clean, alimentação funcional, moda autoral. Tem um ritmo diferente das grandes redes. E isso é um reflexo direto de tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Da proximidade, da especialização. E tem uma dimensão também importante, que é a premiumização seletiva que eu falei para você no episódio anterior, tá? Tem tudo a ver, né? Então, o consumidor que economiza em detergente para comprar um azeite prêmio está fazendo curadoria. Quem assistiu, se lembra. Então, está dizendo, em certas categorias, eu sou especialista, não preciso de ninguém me dizendo o que comprar. Em outras, eu priorizo o preço porque eu não tenho carga emocional, não tenho energia emocional, não quero me aprofundar. Não me interessa. E no Brasil, isso tem uma camada simbólica poderosa, tá? Para a gente. Eu sei o que é bom, é uma coisa que tem muito peso para nós brasileiros. O que o mercado, eu acho que o mercado talvez ainda não tenha entendido sobre esse consumidor que eu estou trazendo aqui. Tratar a autenticidade, as marcas estão errando, eu acho, quando elas tratam a autenticidade como estratégia de comunicação e param por aí, não como requisito operacional. Personalização que parece profunda, mas é vazia, isso é um problema estrutural da marca. A gente não vai aceitar a comunicação autêntica de uma empresa que não opera de forma autêntica. Eu não quero que a marca fale como ele, eu quero que a marca haja como diz ser. E tem instrumentos para verificar isso. Tem Reclame Aqui, tem o Glassdoor, tem os grupos de WhatsApp, tem o histórico das postagens, tem o tracking de promessas não cumpridas que a internet guarda eternamente. Então, a autenticidade que o consumidor editor quer, né, gente, não está no tom de voz da comunicação.
Ela está no que a marca diz, no check do que a marca diz, do que a marca faz, entre a narrativa pública e o comportamento privado, entre o propósito declarado e a política interna, que aparece, que a gente sabe, que a gente descobre, tá? A Sherry Turkle, em sua pesquisa sobre a relação entre tecnologia e identidade humana, descreve algo que se aplica diretamente aqui. Quando as pessoas percebem que estão sendo gerenciadas em vez de encontradas, elas se recolhem, às vezes em silêncio. O consumidor que se sente gerenciado pela marca, ele pode parar de responder. O segundo erro é usar os dados do consumidor para replicar quem ele foi, não para quem ele está se tornando. Gente, essa história de dados tem que tomar muito cuidado, gente. O passado passou. O algoritmo, como está funcionando hoje, existem alternativas mais modernas, mas o de massa aí é um espelho do passado. O que você construiu, e ele tenta prever com o teu passado, mas a gente tá, gente. Eu tô meditando o tempo todo, eu me edito o tempo todo também, em tempo real. Então a personalização pode estar presa a uma versão passada. Cuidado. Outra coisa é confundir, o terceiro é confundir comunidade com audiência. Então muitas marcas criam o que chamam de comunidade, mas é uma audiência com nome diferente. Cuidado. A comunidade é um grupo de pessoas que se relacionam entre si, e a marca pode ser participante, mas ela não é protagonista. Então, o consumidor editor, ele gosta de participar de comunidades reais, onde a conversa existe, mesmo quando a marca não está olhando, não tem marca olhando, melhor ainda. Onde as recomendações e críticas circulam entre as pessoas, tá? É contribuição genuína. Então, marcas que confundem esses dois tipos de comunidade, tá? Investindo em canal consumidor editor não vai seguir não, tá? E o quarto erro é subestimar a inteligência. A inteligência do consumidor. Porque nós, editores, consumidores editores, a gente se torna especialista no que a gente gosta, no que a gente selecionou para gostar. Então, a gente sabe mais que os vendedores, muitas vezes. Então, eu não quero uma argumentação de venda, eu quero uma confirmação técnica ou de uma informação que eventualmente ele ainda não tenha. Então, gente, quando uma marca continua comunicando no nível básico para um consumidor que está no nível avançado, meu Deus, ela está desatualizada. E se o consumidor percebe que a marca não está no mesmo nível que ele vai achar alguém que acompanha o que ele quer, tá? Então, você é objetivo aqui. Porque a análise mais inteligente do mundo, ela não serve para nada se não gerar impacto, não gerar direção. A primeira mudança, talvez, é passar de gestão de percepção para coerência operacional. A percepção é aquela que assume que o consumidor vai acreditar no que a marca comunica. O consumidor não opera assim, o editor não, ele vai verificar, tá? O que significa na prática? Também já falou isso em tantos lugares. A área de marketing precisa ter acesso e influência sobre as decisões que moldam o que a marca realmente é. Política, interna, produto, fornecedores, impacto ambiental, experiência real do cliente, não apenas a narrativa. Tem muito lugar que o marketing só fica com a narrativa, gente, eu morro com isso. Cuidado. A segunda mudança que precisa ser feita é construir para os novos pontos de curadoria, não para os antigos. Então, eu estou descobrindo produtos em microcomunidades, em recomendação de criadores que eu tenho vínculo real, em próprias pesquisas. Então, como que minha publicidade chega nele? A pergunta não é essa, a pergunta é, quando ele chegar à minha categoria com uma pesquisa genuína, o que eu vou entregar para ele? Tá? Então, uma reorientação de investimento, gente. Menos interrupção de atenção, mais em construção de presença nos lugares onde o consumidor editor realmente busca. Gente, eu já falei sobre o funil de vendas que ele acabou, né? Aquele funil tradicional, um outro episódio, o colapso do funil de vendas, que fala sobre isso. Então, gente, a gente tem que se preparar pelo Agentic Commerce, que é o agente de IA que vai fazer compras dentro dos parâmetros que eu vou definir. Qual a sua posição? Qual a posição da sua marca nesses parâmetros? Qual é a sua política de dados que torna isso possível? Qual a estrutura que deixa seus produtos legíveis para sistemas que tomam decisões de compra sem interface humana? E aí? Parece longe? Parece distante? Será? McKinsey, IBM e Razorfish estão apontando para 2030 como horizonte de consolidação deste modelo. E isso está começando já. Tá? A fidelidade mudou de forma, é outra mudança que eu quero trazer para vocês. Ela não é automática do consumidor editor.
Ela é por hábito, não é por conveniência, é por convicção construída com informação e experiência direta. Então, isso significa que fidelidade baseada em acúmulo de ponto tem impacto cada vez mais marginal. Então, gente, o que fideliza é entender, para nós, consumidores e editores, é que a marca está me acompanhando, ela está vendo onde eu estou indo, que ela pode contribuir comigo e com a minha e com os meus pares, tá? Então, veja, alguém que sabe tanto quanto eu. Então, fidelidade é difícil de ganhar, mas depois que você ganha, é bem, se tem um genuíno respeito intelectual, ela fica, tá? Gente, revisem o modelo de quem cria confiança, tá? Então, quem cria confiança? Comunidades reais, locais, cuidado, tá? Tem a proximidade genuína, responsabilização genuína. Vamos mais. E tem um paradoxo também desse consumidor editor, tá? Ele não é um consumidor que não quer mais se relacionar com marcas, não é isso. Ele não é um consumidor que quer estar sozinho na sua escolha, ele não é alguém que rejeitou a mediação de forma absoluta, mas ele quer uma relação diferente. Menos assimetria, mais respeito pela sua inteligência, mais transparência sobre o que está sendo oferecido e por quê, mais correspondência entre o que é prometido e o que é de fato entregue. E quando ele encontra isso, quando ele encontra uma marca que realmente o encontra no nível que ele está, não no que ele foi, que contribui genuinamente para o domínio em que ele se encontrou, ele se tornou especialista, que ele é o curador de si próprio, que é coerente entre discurso e operação, a fidelidade que se constrói é profunda, tá? Não está perdido. Yuval Harari, em Homo Deus, coloca uma questão que ecoa nesse episódio de uma forma que eu acho perturbadora no melhor sentido. Quem vai hackear seus desejos antes que você reconheça esses desejos como seus? Quem vai hackear seus desejos antes que você reconheça esses desejos como seus? Filosofia, né? Ele estava falando de IA e neurociência, mas a pergunta se aplica ao marketing, à publicidade, a qualquer um que tenta mediar escolhas. Então, o consumidor editor está respondendo essa pergunta com autonomia. Eu vou mediar. Ele quer hackear os próprios desejos antes que alguém o faça, quer ser o autor da sua própria identidade de consumo, quer que as escolhas que faz sejam genuinamente suas, não resultado de um algoritmo que otimiza em benefício de outro, de uma publicidade que simula desejo onde não havia, de um roteiro social que existia para outros fins, que não o meu bem-estar. Então, a pergunta que fica para marcas não é como recuperar o controle que perderam sobre esse consumidor. Essa batalha já acabou. A pergunta é como merecer ser escolhida por alguém que escolhe com critério próprio. Então, essa é uma pergunta muito mais exigente, muito mais honesta e interessante. Concorda comigo? Uau, gente! Então, eu comecei esse episódio com uma cena de supermercado. Na verdade, não foi um supermercado, foi uma loja de vinhos. Não importa. Comprando vinho sem consultar ninguém e vou terminar com uma pergunta diferente. Pensa numa marca que você considera genuína. Não é que você compra mais frequentemente por conveniência, não é que está no top of mind porque investe mais em publicidade. A que você genuinamente admira. Pensou? Pensa aí. O que ela faz que a diferencia? Aposto que não é o tamanho, não é o orçamento de marketing. Provavelmente tem a ver com consistência, com alguma forma de honestidade, com a sensação de que ela entende quem você é sem tentar te transformar em outra pessoa. Com a impressão de que quando você interage com ela, você volta um pouco mais capaz, mais informado, mais seguro, mais você. Essas características não são acidentes, são escolhas de como operar. O consumidor editor está, sem perceber, fazendo uma seleção darwiniana das marcas que vão existir nos próximos 10 anos. Ele está demitindo quem não merece a sua atenção. Está escolhendo quem tem algo genuíno a contribuir. Está construindo relações com quem o respeita como especialista que ele se tornou. E as marcas que tenderem isso antes das outras não vão competir por atenção, vão ser escolhidas. Isso tem uma diferença gigantesca. Que legal. Então, gente, se a marca decidiu pra gente muito tempo que era desejável, o algoritmo que era relevante, a coisa tá mudando aí, tá? Então vamos lá. Espero que você tenha curtido
do consumidor editor, aquele que faz a curadoria da sua própria vida, das suas próprias escolhas, da sua própria identidade. Se você tiver mais exemplos, quiser contribuir, falar se isso tocou você de alguma maneira, eu vou ficar bem feliz em saber. Até o próximo episódio daqui a 15 dias.